Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado muito especial. Paulo Artung tem uma longa história na atuação política. Foi governador do Espírito Santo, senador, prefeito de Vitória e deputado federal e estadual. E um dos feitos mais marcantes da sua gestão como governador do Espírito Santo foi a coragem política para colocar as finanças do Estado em ordem e torná-lo a unidade federativa com a melhor situação fiscal do país. Mas hoje, Paulo Artung atua na iniciativa privada, liderando a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, uma associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais. Esse setor representa cerca de 6% do PIB industrial do país. Paulo Artung, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Alegria, Dávila, estar com você e parabéns pelo trabalho de debate que vem desenvolvendo. Muito obrigado. Paulo, vamos começar com as grandes oportunidades que estão na mesa para o Brasil. O Brasil tem 3 setores com muita chance de se tornar player mundial. É a questão do meio ambiente, da energia limpa e, evidentemente, do agronegócio, né? E você está tomando conta de um filão importante, que é essa parte que envolve indústria e meio ambiente, né? Conta como é que você vê essas 3 oportunidades. Assim, é um mundo mexido. Você tem aí um rearranjo na globalização, tá claro. Não é desglobalização, isso aí é discurso ideológico, né? Mas você tem um rearranjo, você tem um rearranjo no formato das cadeias globais de suprimento, tem um processo acelerado de digitalização no mundo, que desafia a inteligência artificial, tem um problema climático e de biodiversidade que eu acho que é uma das prioridades na caminhada humana. O Brasil não foge a esses desafios, mas eu tenho dito que na mesa do Brasil tem oportunidades extremamente relevantes. Se a gente olhar a história, talvez seja um momento de maiores oportunidades. Mas aí, quando eu olho isso e me animo, eu lembro do velho Roberto Campos, que eu fui colega na Câmara dos Deputados, né? E ele nos alertava que o nosso país, infelizmente, não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, assim, quer dizer, temos oportunidades. Você fala assim, o mundo precisa de alimentos. O Brasil tem uma experiência notável nesses últimos 50 e tantos anos. Nós saímos de importador de alimentos para alimentar quase 10% da população planetária. É isso aí. Quer dizer, temos crescimento de produtividade no agro, ou seja, temos como ampliar essa oferta sem destruir florestas nativas, né? Assim, um dado importante, quer dizer, não tem lugar no mundo hoje com disponibilidade de 80, 87 milhões de hectares de terras com algum nível de degradação que pode ser convertido para a produção de grãos, de fibras, caso do nosso setor, e de energia. Quer dizer, aonde tem no mundo não tem segurança jurídica ou tem guerra, né? E guerras que parece que, infelizmente, são duradouras, né? Então, assim, o mundo precisa de alimentos, o Brasil pode suprir. O mundo precisa de energia limpa. O Brasil tem uma matriz energética diferenciada, tem uma experiência em biomassa, inclusive no nosso setor de biomassa florestal. E, além disso, tem sol, tem vento, tem um parque de hidroeletricidade espetacular, quer dizer... A matriz mais limpa do mundo hoje, então... Se você evoluir, por exemplo, no hidrogênio de baixa emissão, o Brasil pode ser um provedor. Agora, quem faz energia limpa pode fazer produto limpo. Uhum. Olhar esse consumidor que está aí. O consumidor olha 2 coisas, consumidor moderno, rastreabilidade e pós-uso, né? Então, assim, um país como o nosso pode ser provedor de produtos. Aí sim, uma indústria não com retrovisor, olhando
olhando para trás, mas uma indústria olhando para frente das possibilidades. Quer dizer, então, assim, temos muitas oportunidades. Você olha, assim, nessa área do carbono, que é pouco discutido no Brasil. Quer dizer, os projetos que começam a nascer aí, Regreen, Biomas, Mombac, sabe, simbioses, quer dizer, para fazer restauração florestal de nativas, né? O nosso setor tem uma experiência notável, porque a gente planta em aproximadamente 10 milhões de hectares. Planta, colhe e replanta. E a gente conserva. Isso é um caso, ponto fora da curva no uso da terra no Brasil. A gente conserva 6,9 milhões de hectares. Trabalhamos em 10, conservamos 6,9 milhões, quer dizer. E aí, muitas vezes, reconstruindo a reserva legal, reconstruindo a APP, cuidando de reserva do patrimônio particular e assim por diante. Quer dizer, é uma experiência notável que o setor tem e que dialoga com essa possibilidade da gente evoluir na restauração florestal, com o mercado de crédito de carbono, vendendo carbono para o mundo, né? Que a gente precisa pensar grande, né? Então, assim, eu vejo indiscutivelmente muitas oportunidades. Temos ameaças também. Mas vamos falar das oportunidades primeiro. E, Paulo, uma das maiores oportunidades no seu setor é, como você falou, o estoque de terra degradada no Brasil. Nós estamos falando de uma estimativa de 60 a 100 milhões de hectares. É uma barbaridade essa quantidade. E talvez esse seja o ganho mais imediato, né? Vamos replantar essas áreas degradadas, e isso faria com que o Brasil se tornasse a primeira nação carbono neutro em um espaço curto de tempo. Por que isso, que hoje está no radar da indústria, parece que ainda não caiu a ficha na política? Parece que ainda está todo mundo fazendo corpo mole, entende que é oportunidade, mas não dá real atenção a essa medida que seria fundamental para o Brasil, tanto para o negócio, como o Brasil atingir essa marca da primeira nação carbono neutro no mundo. Assim, quando a gente olha a evolução do setor, o setor tem 3 marcas interessantes. Primeiro, apostou em ciência e tecnologia. Né? Segundo, apostou em gente, formação de capital humano. Terceiro, foi buscar abertura de mercados. Foi para o mundo, competir no mundo. Então, você vê que o setor tem características que se assemelham à Embraer, se assemelham à WEG Motores, se assemelham ao agro. Assim, numa visão macro, da gente pensar assim, por que algumas coisas deram certo no Brasil, por que algumas coisas deram errado, por que fica repetindo coisas que deram errado, só para o nosso raciocínio. Quer dizer, quando você vai no Mato Grosso do Sul hoje, que é uma fronteira do setor, você se emociona em ver o que está acontecendo, né? O setor está crescendo em terra fraca. O setor não compete com terra boa. Sim. Terra boa está produzindo grãos. É a terra mais fraca. Você vai lá e vê a substituição do pasto improdutivo pelo plantio de árvores. Vou dar um número aqui que é espetacular. O setor está plantando 1.800.000 árvores por dia. Nossa! E cada árvore plantada, ela crescendo, ela captura e estoca carbono, né? Quer dizer, faz um serviço ambiental notável. Quer dizer, você está substituindo o pasto improdutivo por uma atividade como essa. E isso é pasto degradado, que já é a maior parte das vezes. Maior parte das vezes. O setor está crescendo justamente nessa direção, né? Assim, o Brasil está tomando consciência disso, que é uma pergunta que está embutido na sua pergunta. Devagarzinho, sim, né? Está percebendo que nós temos um negócio aqui que deu certo. Até porque o Brasil está vendo o mundo vir para cá. Você olha no nosso setor, você tem expoentes como a Suzano, que é a maior produtora de celulose e fibras curtas do mundo, está completando 100 anos esse ano, está entregando uma planta industrial notável em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Você tem a Klabin, também centenária. Mas você tem os chilenos vindo para o Brasil.
CMPC, Arauco, todas duas com investimentos robustos anunciados. Você vê todo o setor do mundo interessado em Brasil, né? Aliás, isso também está chamando a atenção, porque as próprias autoridades brasileiras, no contato com lideranças mundo afora, estão esbarrando com gente extremamente interessada no Brasil. Então, o tema está entrando, né? Você pode até falar assim, mas Paulo, na velocidade que precisava? Infelizmente, não. A gente podia ter uma velocidade maior, porque é uma janela de oportunidades escancaradas para o Brasil, nesse e em outros setores importantes. Volto a dizer, tem dever de casa para fazer também, não é? Sabe? Mas, Paulo, você sempre falou uma coisa aqui que me chama a atenção, que esse setor já se comprometeu com investimento na ordem de 105 bilhões de reais até 2028, né? Isso. Então, 105 bilhões, isso, na sua visão otimista, poderia ter sido maior esse investimento, ou essa já é uma marca que reflete o otimismo dos investidores com esse setor? Assim, o setor, desde que eu cheguei, que eu vim para São Paulo, quando terminou meu último mandato de governador, eu vim para São Paulo para presidir a IBA. De lá para cá, o setor está entregando uma fábrica nova a cada ano e meio. Quer dizer, o setor tem um pé no agro, que ele produz a matéria-prima, e tem um pé na indústria, que ele processa a matéria-prima que ele produz. É uma agroindústria integrada, né? Então, assim, ele está entregando uma fábrica a cada ano e meio. Ele está na contramão da desindustrialização acelerada e com sinais de precocidade que o Brasil vive. Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar. Você pergunta, era possível que o investimento fosse maior? Tranquilamente, né? Quer dizer, o setor está submetido às condições de temperatura e pressão do Brasil. O nosso ambiente de negócio podia ser melhor? Claro. A confiança em termos de equilíbrio do país poderia ser maior? Claro que poderia ser maior. A segurança jurídica no país poderia ser mais robusta? Claro que poderia ser. Isso tudo que eu chamo de ambiente de negócio. Isso atrai o investimento ou empurra o investimento para outra direção. Porque, quer dizer, o mundo é todo competitivo, né? O investidor está olhando o mundo inteiro e as oportunidades que tem no mundo. Mas, assim, se a gente for listar na mão coisas que deram certo no Brasil, esse é um dos setores. Como Embraer, que a gente cita muito, como o agro, que a gente cita muito, como o WEG Motores, que a gente cita muito, como o desenvolvimento de exploração em águas profundas de petróleo, que tem a ciência brasileira nisso e que foi um ganho importante, sabe? Então, assim, é um setor que deu certo e tem um passado bonito e tem um futuro aí positivo já contratado, na minha visão. Bom, você já acabou de tocar nos desafios do Brasil, nós precisamos conversar sobre eles. Bom, talvez o maior desafio do Brasil hoje é um que você enfrentou como governador, que é colocar as contas públicas em ordem, zelar por esse equilíbrio fiscal. Isso é uma coisa que eu me lembro quando você era governador, que correu até risco de vida, porque você estava sendo uma operação, uma cirurgia aqui no hospital em São Paulo, teve uma greve danada lá da polícia e você teve que voltar para manter o pulso firme que ia fazer o equilíbrio fiscal, né? E você fez com uma equipe extraordinária, né? Ana Paula Vescovi, todo mundo que foi tua secretária, e isso fez com que o Estado do Espírito Santo se tornasse, assim, o exemplo da boa gestão financeira. Como você vê, primeiro, esse desafio nos estados, principalmente nesses estados mais endividados que nós temos, né? São Paulo, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e se é possível usar a fórmula Paulo Artung no Espírito Santo, e depois a questão federal, que essa sim é a mais preocupante. Olha, Dávila, assim, se a gente tivesse que ordenar os nossos desafios, eu começaria por outro desafio. Eu começaria pela educação básica. Assim, eu acho que, eu sempre falei isso, se a gente tivesse que elencar a prioridade número 1 do país, é melhorar a educação básica. E já está provado no Brasil
que não é mais dinheiro, é gestão. É desenho de política pública, sabe? Nós podemos nos inspirar no que foi feito na Coreia do Sul, ou em Singapura, ou na Inglaterra. Podemos nos inspirar, porque é sempre bom olhar, abrir a janela e olhar o que os outros fizeram. Mas eu ouso dizer que nós já temos, made in Brasil, experiência na área de educação básica, para poder escalar o Brasil afora. Isso eu acho que esse é o primeiro desafio. Nós temos um segundo desafio, que é a segurança pública, o descontrole na segurança pública. Isso precisa ser olhado. Crime organizado, sistema prisional falho que nós temos no país, né? Falta de cooperação entre as instituições, entre as agências policiais no nosso país e assim por diante. Isso é um outro desafio. E eu dou uma segunda contribuição. Se você olhar o que já foi feito no Brasil, você tem experiências nessas coisas todas. Assim, é questão de você desenhar a política pública a partir das experiências já testadas, avaliadas e transformá-las em política nacional, né? Quer dizer, você olha o Sistema Único de Saúde, você vai ver um outro problema e ver problema de gestão e assim por diante. Quer dizer, aí eu falando nisso, eu vou tocar num tema que eu sei que toca a sua alma e toca a minha. Nós vamos reformar o Estado brasileiro. Sim. Sabe? Então, se a gente olha esse conjunto de serviços, aí você olha assim, essa tecnologia, tantas outras áreas, cultura, nós estamos com um Estado velho, nós estamos com um Estado por um tempo que já não existe mais, né? Esse é um debate que nós precisamos travar. Assim, ele já teve... Esse assunto já entrou mais na pauta nacional e perdeu força, né? Quer dizer, você introduziu um tema, que é a questão do equilíbrio fiscal. Quer dizer, ele é importante? Eu acho que é vital. Assim, eu cunhei uma frase e repito sempre: só cuida das pessoas quem cuida das contas. Se você acha que está cuidando das pessoas, desorganizando as contas, a fatura vem ali na frente, né? Toda vez que eu vejo uma unidade federada, seja uma prefeitura, um governo estadual, o governo central, na gastança, eu sei que vem uma conta, pode até não cair no colo do governante, mas cairá no colo da população. Do sucessor e da população. Né? Que, ao fim e ao cabo, quem sofre com isso é o povo, são os mais pobres. A corda arrebenta justamente para os elos mais frágeis da sociedade, que precisam do poder público funcionando, na contraprestação de serviços e assim por diante. Então, assim, eu acho que aí eu percorro de uma forma mais ampla a sua pergunta. Assim, me preocupa a desorganização fiscal que o Brasil está vivendo na atualidade. Me preocupa. Você pergunta, tem conserto para estados federados pela forma que foi feita no Espírito Santo? Claro que tem. O problema é que a gente não pode governar para as próximas eleições. É isso. Sabe? Para as próximas gerações, alguma coisa. Tem que ter coragem de governar para as próximas gerações, sabe? Tem que ter coragem, assim. A minha experiência pessoal não é ruim, porque eu fiz 3 ajustes fiscais. Fiz na prefeitura, fiz no meu primeiro mandato de governador, fiz no meu 3º mandato de governador. E fui bem sucedido em todas. Disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos. Então, quer dizer, a pergunta que não quer calar muitas vezes dos líderes políticos é: esse troço dá voto? Eu acho que dá. Eu respondo dessa forma, né? E vejo o contrário. Alguns líderes políticos Brasil afora que fizeram gastanças, muitos deles não conseguiram retornar para a política nem para mandatos em representação parlamentar e assim por diante. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o populismo fiscal e evoluir, né, numa disciplina fiscal que permita a gente repensar esse Estado brasileiro, que permita a gente, sabe, escalar a qualidade da educação básica do país, que permita a gente ter um sistema prisional que funcione, ter um sistema de
cooperação entre as agências policiais, e aí eu estou falando de todas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil nos estados, Polícia Militar nos estados, Guarda Municipal nos municípios, assim por diante. Quer dizer, a gente precisa parar de que essas instituições fiquem numa competição maluca entre elas, e a gente precisa criar políticas de incentivo que transforme a competição em cooperação. Na hora que a gente faz isso, a gente faz uma coisa que o brasileiro pede muito, que é direito de ir e vir, a possibilidade de estar na rua e não ter seu celular roubado, a possibilidade de passear num final de semana, um passeio familiar, como você tem no mundo desenvolvido. Isso eu digo que é um produto de primeira necessidade hoje no Brasil, e as lideranças precisam perceber isso, e precisam olhar o que deu certo e escalar o que deu certo e assim por diante. Isso precisa de um Estado com maior flexibilidade para comprar, para contratar, essas coisas todas que nós estamos ainda, sinceramente, na era da pedra lascada. É verdade. Mas eu gostei da sua lista de problemas e prioridades, e começar pela educação aqui. Você, como governador, homem público e brasileiro, sabe muito bem que a educação, na verdade, foi a prioridade número 1 no primeiro governo do Fernando Henrique, com o ministro Paulo Renato, que teve essa preocupação da inclusão na escola, né? Então, mas nós perdemos a batalha da qualificação da educação, né? Então, apesar de tanto tempo nós estamos falando sobre educação, metade das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas, 48% dos jovens não terminam o ensino médio, e essas experiências de sucesso nos estados, como você fala. Essas experiências de sucesso, ao meu ver, é muito mais a vontade do governador local, que dá real prioridade à educação e faz aquilo acontecer, do que uma consciência nacional e principalmente do governo federal. Então, assim, eu acho que e isso não é de um governo, eu acho que os governos depois do governo Fernando Henrique trataram a educação de uma forma secundária, e aí os estados, sim, fizeram o seu trabalho de casa. Então, o ponto é, como é que nós vamos fazer para que essa cultura da melhoria da educação, que é fundamental para o ganho de produtividade na mão de obra, na indústria do conhecimento, se torne uma preocupação nacional, e não apenas do Paulo Artur como governador, ou do próprio ministro da Educação quando era governador, ou seja, eram coisas isoladas. E aí tem uma coisa, né, Paulo, que você como gestor público sabe que é a maior frustração para um homem público, que é a descontinuidade de políticas públicas. Então, primeiro vamos falar de educação, depois a gente pula para os outros assuntos. Olha, você pontuou um momento especial da democratização para cá, em relação à melhoria da educação. Eu acho que o Paulo Renato provou uma coisa que eu falo muito, quer dizer, que política pública ela tem que ser desenhada a partir de fatos, de evidências. Não é coisa para escrever em cima da perna sem ciência, né? Você vê, qual era o problema nosso ali? O problema nosso ali, principal, não era a evasão. Exatamente. Não era a repetência. Esse problema, nós convivíamos com ele, mas o problema maior ali era a criança fora da escola. E ele desenhou uma política, eu era prefeito. Foi uma coisa bonita, porque os prefeitos do interior ligavam para mim como é que eu ponho as minhas crianças dentro da escola, porque o Fundef foi isso. A política certa, bem desenhada, o incentivo certo, e rapidamente nós fizemos uma revolução no país. Nós colocamos as crianças, os meninos e as meninas nos bancos escolares, né? Eu vi prefeito louco prefeito que nunca tinha nenhum nível de preocupação com as crianças na escola, passaram a correr atrás das crianças. O incentivo certo. Então, assim, eu tô pegando essa pontinha que você me deu para mostrar como é que é importante a gente desenhar a política pública certa e como é que é um retrocesso a gente fazer políticas públicas sem ciência, né? E jogar dinheiro fora num país que tem que lutar para não ter desperdício, né? Assim, isso é a primeira coisa. Então, assim, o governo federal, a liderança nacional, o Ministério da Educação tem um papel importante, né?
Quer dizer, se ela desenha um incentivo certo para a educação integral em tempo integral, eu acredito na educação integral em tempo integral, quer dizer, ela empurra as autoridades nessa direção, assim. Então, assim, eu fui a Oxford, certa feita a convite da Fundação Lehman, e assisti uma palestra do ex-ministro da Educação da Coreia do Sul. Foi, assim, toda vez que eu debato educação, me vem essa palestra na mente. Como é que você vê como é que essas coisas são importantes? Você abrir a janela e ver as coisas no mundo, e ver por que deu certo lá, por que a Coreia do Sul tinha aqueles indicadores tão ruins, muito piores do que o do Brasil, e de repente, depois da Guerra da Coreia, eles resolvem e transformam a educação, e aí são as palavras do ex-ministro, virou uma obsessão nacional, né? Isso precisa virar no Brasil, assim. E eu acho que você imagina, nós estamos vivendo uma corrida pelo saber, pelo conhecimento, que é muito veloz. As transformações são muito rápidas, né? O conhecimento, a inteligência artificial, quer dizer, a digitalização do mundo, quer dizer, precisamos, assim, não é só pelo mercado de trabalho, é pela dignidade humana, sabe? Permitir que esses jovens, essas novas gerações, possam viver esse mundo que está sendo vivido planeta fora, né? Então, assim, é o reino da igualdade de oportunidade para todos. Eu estou falando todos planetariamente, os brasileiros aí que nos interessam de forma muito particular. Isso é possível? Absolutamente possível. E, assim, eu sempre digo, as máquinas do nosso tempo são maravilhosas, mas elas não nos substituem. Nós precisamos de gente, nós precisamos de líderes preparados, com capacidade de operar os valores que são caros à caminhada civilizatória, e eu acho que são essas lideranças que têm capacidade de encantar um país e levar um país na direção certa. E uma das boas direções é educar melhor as nossas novas gerações. Acho que a gente precisa colocar isso aí na nossa cadernetinha. Já demos passos, sim, né? Assim, sim. Eu acho que o Fundeb depois foi... O fundo original foi ampliado e assim, já demos passos, mas eu volto a dizer, não é só dinheiro, né? Assim, bom desenho da política pública. Se você olhar a evolução dos recursos que nós colocamos na educação e olhar nosso comportamento no PISA, aí você fala assim, não, é frustrante. Tem alguma coisa errada, né, nesse desenho, né? Quer dizer, está se atendendo demandas que não o aprendizado dos nossos meninos e meninas. Nós precisamos ensinar o português, a matemática, geografia, história, os conteúdos básicos para que a gente forme uma geração conectada com esse mundo que nós estamos vivendo, tão rápido e tão dinâmico. Agora, Paulo, isso tem uma coisa fundamental, você como bom gestor público sabe, né? Que é, nesse caso da educação, né? A qualidade do aprendizado não evoluiu e aí o PISA mostra isso. Mas a verba foi gasta e, evidentemente, foi capturada pelo corporativismo da educação. Como o corporativismo público e privado captura o Estado brasileiro? Como é que nós podemos fazer essa grande cruzada contra a captura do Estado brasileiro pelo corporativismo público e privado? Tem duas coisas, assim. Primeiro é a gente valorizar essas experiências boas que nós temos. Quando nós fomos reformular a educação do Espírito Santo, eu me lembro, assim, nós criamos uma comissão e fomos a Sobral. E eu falei para os capixabas que nós estávamos indo a Sobral, copiar a experiência de Sobral, adaptá-la à nossa realidade. Os políticos não gostam de copiar nada de ninguém, quer sempre fazer uma coisa diferente, quer colocar uma cor diferente, assim. E eu sempre valorizei muito isso. Essa é a primeira coisa. Eu fui a Pernambuco conhecer o ginásio pernambucano, né? E fiquei encantado, a nossa turma ficou encantada, o Haroldo, que nos liderava como secretário de Educação, ficou encantado, e levamos aquela experiência, demos o nome de Escola Viva, aquela experiência de educação integral, em tempo integral, para o ensino médio. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa, assim, nós precisamos replicar, multiplicar
as boas experiências que nós já temos no Brasil. Não tem problema, volto a dizer, olhar o que o mundo fez, porque a gente aprende com o mundo também. Muitas vezes a gente não tem o dinheiro que Singapura tem, então, mas tem uma inspiração que vem dali que é útil para a gente. Quer dizer, a outra coisa, e eu estou me referindo especificamente ao ponto de corporações, tem jeito de fazer as coisas, né? Eu me lembro quando nós fomos mudar o plano de cargo e salário dos professores, né? E a gente não conseguia evoluir, porque o pensamento da corporação ela estava muito direcionado à porta de saída da carreira de professor. E a necessidade dos alunos e do Estado, da formação, era melhorar a porta de entrada. O que nós conseguimos bolar com a nossa procuradoria? Depois foi parar no Supremo e nós ganhamos. Vamos manter 2 carreiras, vamos criar uma nova e manter a atual. Não vamos tirar nada de ninguém, né? Mas vamos migrar com os novos professores para a nova carreira e permitir que, facultativamente, os professores da carreira antiga, se quiserem, possam migrar para a carreira nova. Quer dizer, nós aí conseguimos que o obstáculo corporativo fosse superado e criamos um modelo ganha-ganha dentro do dinheiro que a gente tinha, porque se nós fôssemos na lógica do plano antigo, do plano de carreira antigo, nós não tínhamos dinheiro para pagar, sabe? E nós não iríamos impactar a melhoria dos indicadores de aprendizagem dos nossos alunos. Então, assim, tem que procurar caminho. Muitas vezes eu vejo muita gente xingando muito, brigando muito, dando soco em cima de mesa, mas as coisas não saem do lugar. Meu pai brincava assim: meu filho, não tem que dar soco na mesa, porque machuca a mão. E pior, se você der um soco muito forte, você quebra a sua mesa, depois você não tem mesa de trabalho. Então, assim, precisa botar cuca para funcionar, né? Assim, muitas vezes você cria um caminho alternativo e viabiliza um projeto que impacta fortemente aquilo que você quer, seja na educação, na segurança pública, na saúde e assim por diante. Quer dizer, tem gente que quer dar a briga pela briga. Eu sempre procurei como é que a gente construía um caminho que produziria uma solução para aquele problema que a gente tem, né? A grande vantagem é que eu sempre trabalhei com times muito bons, né? Verdade. Sempre trabalhei com times maravilhosos. Você vê aí, uns estão vice-presidência de banco, outros estão trabalhando em instituições importantes, Brasil afora. Isso é uma coisa que faz a diferença. Aí a pessoa fala assim: não, Paulo, então você não negociava com os partidos políticos? Negociava, constituía a maioria no parlamento para poder governar e assim por diante. Mas dá para combinar o que eu chamo de boa técnica com a boa política, né? Quer dizer, eu acho que é esse o casamento que nós precisamos aprender a fazer Brasil afora, porque sem a boa técnica você não desenha uma política pública correta, você acaba fazendo uma coisa que pode até o marketing dela ser forte, mas o resultado dela é pífio e não é isso que nós precisamos no Brasil. É verdade. Agora, vamos tratar do outro assunto da sua pauta, que é educação, segurança pública, é muito importante, né? Hoje, de novo, nós vemos os governadores, aliás, uma ótima safra de governadores, eu quero que você comente depois sobre isso, tratando a segurança pública como uma questão prioritária. Então, nós vemos o Caiado em Goiás, o próprio Tarcísio aqui em São Paulo, enfrentando o crime. Mas é que hoje nós temos o crime organizado. E o crime organizado necessita de uma atuação do governo federal em coordenação, em parceria com os estados. E até agora, nada de uma política para desmantelar o crime organizado. Nós vimos o crescimento do PCC nesses últimos 30 anos, que foi uma coisa extraordinária para se tornar uma das maiores organizações criminosas do mundo, né? Movimentando bilhões de reais. Então, como nós podemos enfrentar essa questão, principalmente do crime organizado? Olha, quer dizer, são camadas, né? Os estados federados precisam ter um sistema prisional muito bem organizado. O que eu chamo de um sistema prisional bem organizado? É que não entre nada de fora para dentro do sistema prisional e não saia nada de lá
para fora do sistema prisional. Isso é um sistema prisional, né? São Paulo, quando fez a reforma de desmonte do Carandiru e fez a regionalização do sistema prisional, São Paulo ali atrás nos ensinou muita coisa. Eu aprendi muito ali e a minha equipe aprendeu muito ali. Tem experiências interessantes. Nós fomos visitar a experiência da Espanha na época, que estava evoluindo muito no sistema prisional. Isso aí é uma questão. Eu digo camadas. Segunda camada importante, as polícias, as nossas agências policiais, precisa ter um espaço para elas trabalharem juntos. Precisa ter uma mesa, acho que de vez em quando o governador tem que sentar na mesa, né? Precisa ter uma mesa com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as agências de segurança, sistema prisional, precisa estar sentado. E precisa ter os indicadores, homicídio, roubo, furto. Você precisa, quer dizer, aquela velha máxima da administração. Se você não tem os números, você não gerencia, sabe? Porque e os bancos de dados integrados é muito importante. Tem que integrar esses bancos, tem que saber geograficamente onde o crime está acontecendo, sim, sabe? Muitas vezes você está colocando o seu efetivo numa área que é uma área que não precisa daquele efetivo tão expressivo e assim por diante, e deixando de ter um policiamento ostensivo em áreas que precisam mais. Precisa trabalhar com muita inteligência. Aí é uma outra camada, né? Precisa trabalhar com muita inteligência. Quer dizer, e precisa que o governo federal entre, porque essas coisas se complementam, né? Essas coisas... Arma, você precisa do governo federal... Fronteira, né? Fronteira. As armas entram via de regra pelas fronteiras. Quer dizer, droga e assim por diante. Quer dizer, então, assim, eu chamo de camadas. A grande notícia disso é que essas camadas, separadamente, elas já foram experimentadas Brasil afora. Na verdade, precisa que a autoridade maior, na verdade, costure essas experiências bem-sucedidas e faça um plano nacional de segurança, sabe? Com foco em desmantelar o crime organizado no Brasil, que está presente nos estados federais, está presente na Amazônia, sim, né? Sim. Nós estamos vendo a ação no bioma amazônico e assim por diante. Então, assim, a boa notícia é que nós temos treinamento para isso, nós temos experiência para isso, mas precisa de uma baita coordenação e envolvimento e acabar com o jogo de empurra, né? Porque você pergunta, a prefeitura tem o que fazer? Claro que tem o que fazer. Não é só guarda municipal. Se você tem uma região da cidade que é bem iluminada, que tem equipamentos para a juventude e assim por diante, tem políticas públicas de formação profissional, de empreendedorismo, isso modifica em relação a áreas que o Estado está completamente ausente, né? A ausência do Estado é ocupado pelo crime organizado, pelas facções, por esses grupos que estão comercializando energia, comercializando água. É o mundo do gato. Telecom. É o mundo do gato. É isso aí. Assim, então, eu acho que precisa muito de uma liderança nacional. Eu estou falando uma coisa que eu falo há muitos anos. Quer dizer, lá atrás o governo federal se dava ao trabalho de ler a Constituição e dizer que ele não tinha responsabilidade, né? Hoje, pelo menos, parou de fazer isso, né? Porque todos têm responsabilidade. O que nós precisamos é de um movimento coordenado no Brasil para dar tranquilidade. Quer dizer, não tem cabimento você abrir um jornal e ler que facções criminosas estão comprando posto de gasolina, sabe? Não tem cabimento uma coisa dessa, tem que ser tolerância zero com questões como essa. E, finalmente, a questão do equilíbrio fiscal que nós conversamos, que você é um exemplo, eu digo que essa mudança de cultura aconteceu de novo durante o governo Fernando Henrique, né? A lei de responsabilidade fiscal, a federalização da dívida dos estados, em troca de disciplina fiscal, foi talvez uma das maiores mudanças culturais que nós fizemos na gestão pública. E hoje nós temos talvez uma das melhores safras de governadores da história do Brasil, espalhada por todas as regiões do Brasil, né? Não é mais monopólio de uma região, né? Isso mostra como essa cultura vem mudando ao longo do tempo, né? Mas por que isso ainda permanece a mentalidade da irresponsabilidade fiscal
no governo federal, depois de todo o estrago que isso se mostrou, a retomada do crescimento sustentável no Brasil nas últimas gestões? Olha, esse é um assunto que foi muito bem conduzido ali na liderança do ex-presidente Fernando Henrique e do ministro Malan e da equipe econômica. Você fala da renegociação das dívidas estaduais. E eu sempre digo, elas foram renegociadas com condições favoráveis para os estados e os grandes municípios endividados, lá atrás, né? Então, assim, você fala da lei de responsabilidade fiscal. Eu votei na lei de responsabilidade fiscal. Eu era senador da República, votei e ajudei a aprovar a lei de responsabilidade fiscal, que foi um avanço. Mas é importante falar dos bancos estaduais, sim, que era uma fonte permanente de desorganização fiscal no Brasil. Aqui em São Paulo, né? Foi usado várias vezes, financiando déficit de governo e assim por diante, e produzindo déficit cada vez maior, né? Vamos colocar com clareza. Então, assim, eu acho que foi feito um movimento importante. Vou dar um exemplo da minha experiência, né? Assim, uma coisa importante, quer dizer, em todo o movimento que nós combatemos desperdício na máquina pública, nós arranjamos muito dinheiro para fazer política pública. Isso é uma boa notícia para os administradores. Assim, na área de educação, desperdício muito alto nós encontramos. E isso nos permitiu financiar os programas novos de educação, que nos tiraram lá do 11º lugar do IDEB e nos colocaram no 1º lugar na prova de português e matemática, só para mostrar ação e resultado. Isso ajudou a gente a financiar as políticas de saúde pública no país. Você não se lembra, mas vou te relembrar. Nós fomos para a menor mortalidade infantil do Brasil, pegando dinheiro de desperdício e fazendo políticas públicas na área de saúde. Fomos para a segunda expectativa de vida, só ficamos atrás de Santa Catarina. Mesmo assim, a partir de 60 anos, o capixaba passou a viver mais do que o catarinense. Quer dizer, então assim, você tem um espaço, e no Brasil isso é pouco usado pelos líderes, né? Você tem um espaço de combater desperdício e fazer dinheiro novo para as políticas públicas que você se comprometeu na campanha eleitoral em desenvolver e assim por diante, que é espetacular, né? Assim, essa história de que corte é coisa de neoliberal, isso é o avesso do avesso do avesso. Quem não corta despesa inútil, sabe, é simplesmente irresponsável em relação à população, ao cidadão, à construção de futuro e assim por diante. Então, eu acho que tem muitos caminhos, né? O pior caminho é esse de achar que eu vou fazer a gastança hoje, mas isso não vai cair no meu colo, isso vai cair no colo do Felipe depois que vai me suceder. Esse é o pior. Infelizmente, você ainda tem essa cultura, Brasil afora, eu estou falando de todos os níveis de governo, e nós precisamos quebrar essa tradição ruim no nosso país, e vou voltar a dizer, fazer essas coisas bem feitas, politicamente, é uma alavanca positiva para a disputa em futuras eleições, porque essa linguagem eu sei que as lideranças políticas prestam atenção. Né? Além de ganhar voto, além de fazer o certo, sabe, dar resultado eleitoral, né? O que não dá resultado eleitoral, eu volto a dizer, assim, no meu estado, quem desorganizou conta, eu nunca cito o nome de pessoas, porque eu não gosto de fulanizar, mas quem desorganizou conta nunca mais se elegeu a nada, né? Então, assim, isso vem e o preço é cobrado. Então, além de ganhar voto, que é o mais importante, aparece dinheiro para investimento público, em políticas públicas. Aparece, são casos concretos, inclusive esses casos do Espírito Santo são estudados, né? Eu me lembro quando eu chamei o professor Falcone para essa missão dentro da Secretaria de Educação. O professor Falcone me disse assim: Paulo, se a gente puxar 3, você bota mais 1 do orçamento? Claro, se for necessário para desenvolver as políticas, nós vamos fazer essa contrapartida. Não foi necessário.
Dávila, dinheiro novo. Porque o que nós achamos de desperdício era muito maior do que nós mesmos tínhamos no nosso planejamento. Então, assim, essa é uma grande oportunidade, inclusive agora que nós vamos eleger prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, para você começar um ciclo novo. Lembrar que quando Paulo Guedes travou a despesa de pessoal lá atrás, ele deu uma organizada nessas contas. Você vê que prefeituras que não tinham recursos para investimento passaram a ter recursos para investimento. Muitos estados que não tinham recursos para investimento passaram a ter. Então, quer dizer, só que esse tempo já passou, né? As futuras administrações já vão encontrar as prefeituras em outro estágio, em outra situação, com outros desafios. E essa trava que o Paulo Guedes, eu até brinquei com ele e falei assim, olha, ministro, o senhor fez uma coisa no Brasil inteiro que eu tive que fazer sozinho no Espírito Santo. E eu fiz sozinho, e o governador do Rio de Janeiro dando aumento para servidor naquela época, eu não podendo dar, Minas Gerais dando aumento, eu não podendo dar, tive que segurar firme, mas o resultado, né, ficou muito claro depois. Rio quebrou, né, do meu lado, Minas Gerais quebrou, sabe? E o Espírito Santo foi para frente, né? Com seus indicadores e assim por diante. Chegou um momento, ficou sozinho como nota A do Tesouro Nacional, né? Mas isso produz resultado e a gente sabe disso. É isso mesmo. Aliás, o último ponto nessa importante da questão fiscal também, isso derrubou duas coisas no Brasil de uma forma muito preocupante. Primeiro, derrubou a taxa de investimento público, né, Paulo? Saímos aí de 16% há 30 anos atrás para 2% agora, a menor taxa de investimento público, né? E segundo, voltamos a ter um dos juros mais altos do mundo, né? Esses são dois grandes problemas. Quando as pessoas querem discutir isso com profundidade, eu puxo a experiência do teto dos gastos, né? Que você teve também um debate raso, né? Isso é coisa de gente que gosta de cortar, isso é coisa de neoliberal, eu estou repetindo pela segunda vez. Você teve um debate raso, mas teve uma realidade profunda. Quer dizer, com o teto dos gastos, nós convivemos com Selic que nós nunca tínhamos convivido. Menor Selic da história, desde a redemocratização. Nós convivemos assim. Então, assim, é aquela coisa, assim, o Brasil pode olhar essas coisas que deram certo, né? Essas reformas que nós endereçamos que produziram resultados. Quer dizer, qual foi o resultado, os dois resultados mais robustos do teto dos gastos? Inflação baixa, que nós rodamos, sabe? E conseguimos dinheiro num preço razoável, coisa que é raríssima na história econômica do Brasil. Então, assim, eu acho que esses ensinamentos, eles precisam prevalecer sabe, a gente precisa debater as coisas com maior profundidade, né? Porque a superficialidade produziu sempre coisas claras no Brasil, sabe? Baixo crescimento, dinheiro caro, juros altos e muitas vezes inflação. A minha geração, sabe, conviveu com inflações, com nível de inflacionário, sabe, indescritível, né, para as atuais gerações que não viveram essa realidade. Quer dizer, vivemos hiperinflação. Quer dizer, o Plano Real nos estabilizou a partir de uma hiperinflação, que agora o Plano Real completou esse ano 30 anos, né, 3 décadas de existência, que é uma conquista importante, né? Nós precisamos evoluir em outras conquistas. Ô Paulo, nós falamos há pouco aqui que nós provavelmente hoje temos uma das melhores safras de governadores. Sim. E quase todos esses bons governadores, aliás, todos os bons governadores, acabaram fazendo uma espécie de reforma administrativa nos seus estados. Como é que nós podemos usar a força desses bons governadores para pressionar o Congresso Nacional a fazer a reforma administrativa no Estado brasileiro? Eu acho que é o que você falou, quer dizer, não só governadores, mas muitos dos atuais prefeitos também, aqui em São Paulo. Fizeram reformas duras, difíceis, né? Que teve que conversar muito com servidores públicos e assim por diante, mas assim, produziram
resultados importantes e produziram popularidade, voltando à linguagem daqueles que disputam o voto. Então, assim, eu acho que isso aí vai devagarzinho conquistando corações e mentes. A gente tem que notar que nós já fizemos coisas difíceis no Brasil, em governos diferentes, sabe? Nós temos uma reforma da Previdência recentemente. Foi uma reforma perfeita? Não, nada. Mas, no mesmo período, a França tentava fazer e não conseguiu fazer no parlamento. Teve que ser uma canetada do presidente da República, né? Nós conseguimos, enfim, reformar a nossa legislação trabalhista, que vinha do getulismo, Getúlio que copiou isso do Mussolini. dos italianos, quer dizer, os italianos evoluíram, o mercado de trabalho evoluiu e assim por diante. Então, assim, nós reformamos nossa autoridade monetária. Olha que coisa importante. Desde lá do Armínio, você vem numa marcha batida, né? O trabalho do Ila, eu não vou citar o nome de todos, né? Mas você vem o trabalho do Gustavo, sabe? Várias lideranças nos permitiram modernizar a nossa autoridade monetária. Nós estamos com um problema no fiscal, mas nós não estamos com um problema no monetário, nós temos uma autoridade funcionando e chegamos à autonomia do Banco Central. Então, assim, esse país conseguiu endereçar muitas coisas. Sim, estou falando isso para que a gente não desanime, porque tem coisas para fazer, tem educação para mexer, eu já disse aqui, tem segurança pública para desenhar uma política pública correta, tem que melhorar a questão do Sistema Único de Saúde, tem desafios, tem o desafio de reformar o Estado brasileiro, que ajuda a melhorar a educação, saúde, segurança, ajuda tudo isso. Quer dizer, mas o país endereçou muitas coisas, a gente precisa olhar o copo que está vazio, ok, bater duro no copo que está vazio, sabe, não tem que fingir que não está vendo, mas a gente precisa olhar também o copo que está meio cheio de coisas que nós conseguimos fazer, que estão produzindo resultados positivos para a sociedade e que, uma vez que a gente fala, também a gente anima a sociedade na direção de continuar aí mudanças, eu chamo assim, reformas modernizadoras, que destrava valor e desenvolvimento para o país e oportunidade para os brasileiros, sabe? É verdade, Paulo. E nessa sua linha otimista, essa... É um otimismo moderado. Moderado, eu estou ali com o pé num lado, sabe? Estou dizendo, a fila anda, né? Eu estou dizendo que é um otimismo moderado porque também eu estou olhando... Os problemas. Eu estou olhando no fundo do olho dos problemas, sabe? Certeza. Que são graves, muitas vezes repetições de erros, né? Que nos incomoda muito. Acho que até a dificuldade de olhar o copo meio cheio, muitas vezes, é a indignação que o brasileiro tem de ver coisas repetidamente erradas que são praticadas no nosso país, atrasando a transformação do potencial em oportunidades. Com certeza. Agora, essa safra de governadores, de bons prefeitos, você acha que essa safra agora, em ascendência na política brasileira, vai diminuir um pouco o espírito de polarização? Nós vamos voltar a ter um debate talvez mais sereno, mais baseado em propostas, em visão de país nas eleições, principalmente de 2026. Você acha que isso vai atenuar isso ou você ainda acha que a gente está numa curva de acelerar a polarização? Eu acho que a gente tem uma safra de bons prefeitos. Eu que ando muito o país, eu queria começar pelos prefeitos. Tem bons gestores no Brasil. Você vai olhando aí, você vê o prefeito de Recife, o desempenho que ele está tendo. Você pega o prefeito do Rio de Janeiro, o desempenho que ele está tendo. Estou dando 2 exemplos para não dar 10, senão vou esquecer um monte de gente. Mas você tem uma safra de... O prefeito lá de Vitória, bom prefeito, o Pasolini. Quer dizer, você tem uma safra de bons prefeitos. A safra de governador atual, eu sou insuspeito para dizer, assim, que eu fui governador 3 vezes. Então, assim... Eu acho que é a melhor safra de governadores da democratização para cá, olhando o conjunto assim, das várias regiões e assim por diante. Quer dizer, eu acho que no próprio parlamento você vai conversar, na Câmara, no Senado, você encontra gente muito qualificada nas 2 casas do Congresso Nacional, crescendo, ocupando espaço e assim por diante. E tem todo esse trabalho de tentar formar gente, você vê? Eu estou lá no Renova, sabe? Nós já... formamos no Renova
3.400 meninos e meninas, não só para disputar a eleição, para participar de governos, ser gerente, ser secretário municipal, ser secretário estadual e assim por diante. Então, eu acho que tem uma nova geração vindo, né? Tem limitações, o processo de renovação ele é difícil, né? Porque financiamento de campanha, o acesso a ele não é tão democrático na vida dos partidos políticos. Você tem aí uma certa oligarquia nesse comando partidário brasileiro. Estou falando de uma forma geral, né? Não é tão fácil o acesso. Essa coisa de emenda impositiva deu meios a quem está no poder, que quem está fora do poder tem dificuldade de disputar. Mas, assim, a minha visão é uma visão assim, de que nós estamos vindo um ciclo bom para a política brasileira. Assim, acho que mais uma eleição aí, sabe? Tem gente que acha que tem que ter duas, né? Mas eu acho que mais uma eleição a gente já vai ter novidades interessantes. Aí você pergunta assim, isso vai distensionar a polarização? A polarização não é só brasileira, Sim. Isso é planetário, sabe? Tem muito a ver com esse mundo que está aí, tem muito a ver com conectividade, né? Com o uso das redes sociais no debate político, da forma que é usada. Tem coisas boas, né? Que as pessoas recebem mais informação, tem coisas ruins, porque tem informação falsa e assim por diante. Assim, mas como eu acredito muito na possibilidade de uma liderança fazer a diferença, né? Eu acho que nós vamos ter sinais bons aí para frente no Brasil, até porque você tem uma transição que é natural, até de idade, né? As pessoas, uns vão passando pela idade e o bastão vai para outras mãos aí. Acho que tem sinais bons a caminho aí da política brasileira, na minha visão, colocando um olhar assim de cima, macro, nessa posição que eu estou hoje, porque as pessoas, Paulo, você saiu da política? Eu não vou sair nunca, vou morrer fazendo política, vou morrer debatendo, vou morrer escrevendo artigos, dando opinião, dando entrevista, fazendo palestra Brasil afora. Sabe, a única coisa que eu não estou fazendo agora é disputando eleições, que eu disputei tantas, e comecei tão novo, disputei oito eleições, exerci 8 mandatos, então esse aí está de bom tamanho. Mas, Paulo, olha, muito obrigado. É bom esse sangue novo vindo na política, como você falou, das gerações futuras. É bom ver o seu otimismo como uma pessoa experiente na política. Tem muita gente interessante aí, muita gente com formação republicana, sabe, focando a atuação no interesse público, né? Isso é uma coisa boa e não em interesse individual, em mesquinharia de tentar enriquecimento pela vida pública, que isso só faz uma coisa, só faz distanciar a população da atividade política. E o que nós precisamos é aproximar a população, mostrar que, sabe, a política é uma ferramenta civilizatória. Nós, humanos, eram muito piores antes da política, que era a lei da força, prevalecia a força ao invés do diálogo, das votações com maioria, da construção de maioria, assim por diante. Então, eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais a população para esse jogo e aí o comportamento dos líderes políticos, né, a atitude, os valores dos líderes políticos fazem uma diferença enorme, né? E por isso que a gente precisa ter escola de formação para o setor público, e muitas escolas no Brasil, né? Para formar a gente, não é para formar programaticamente. Programaticamente você vai achar o seu caminho, se você é mais liberal, se você é mais à esquerda, é de centro, é isso aqui. Mas formar para ter nível para introduzir um bom debate sobre a política, sobre os rumos do país, sobre os rumos dos estados federados, sobre os rumos das nossas cidades e assim por diante. E outra coisa, se a política não está bem, a economia nunca vai estar bem, nunca vamos ter crescimento econômico sustentável, né? Essa dissonância não existe. Precisamos ter boa política para ter bom crescimento econômico sustentável, né? E aproveitar as oportunidades que você bem elencou aqui no programa, Paulo.
muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo aqui e trazer um pouco desse ar de otimismo que nós precisamos nesse momento complicado do Brasil. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.